Olá, olá, primeira série. Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as classes de palavra invariáveis, tá? Ou seja, nós vamos hoje fazer exercícios, na verdade, né? Porque nós já vimos então as conjunções coordenativas e as subordinativas, certo? Vamos terminar a conceituação depois do exercício sobre as conjunções subordinativas adverbiais, beleza? Mas já sabemos fazer a diferenciação entre, então, as conjunções subordinativas e coordenativas, certo? Então, vamos lá. Temos aqui a questão 1, né, 4, então, questões a analisar, de A a D, certo? Então, vamos lá. Deixe-me só fazer isso aqui. Pronto. Então, 1. Identifique e classifique as conjunções coordenativas, né, ou coordenadas e subordinadas. Beleza, temos aqui. O homem não deve pensar em seu benefício, porquanto isso irá prejudicar a coletividade. Olha, geralmente as conjunções ficam entre as duas orações. Como é que você identifica uma oração? Pelo verbo. Você conta uma oração por um verbo ou uma locução verbal. Ou seja, dois verbos ou mais que se juntam com o sentido de um. Temos aqui o primeiro verbo, na verdade, locução verbal, não deve pensar. Quem não deve pensar? O homem. Mas deve pensar ou não? Não. Um adjunto adverbial ligado a este verbo. E aqui o sujeito do verbo. Pensar em quê? Em seu benefício. Temos aqui o complemento verbal. Então, a oração completa, com todos os termos ligados ao verbo, é: o homem não deve pensar em seu benefício. Aí temos a segunda oração com, então, a locução verbal irá prejudicar. Quem é que irá prejudicar? O que irá prejudicar? Isso, é o sujeito. Prejudicar o que? A coletividade. Então, temos essa segunda oração. Olha, esse porquanto não se liga a nenhum dos verbos. É a conjunção, a função dela é ligar as duas orações. E não se ligar ao verbo de uma das orações. Por quê? Senão ela faria parte da oração. Mas ela fica junto com a segunda oração. Então, a separação entre as orações se dá bem aqui. Nós temos, então, essa conjunção, porquanto, certo? Vamos colocar aqui, porquanto, é uma conjunção coordenativa ou subordinativa, tá? É coordenativa, por quê? Porque ele liga duas orações que estão completas sintaticamente. Uma não exerce uma função sintática para completar ou auxiliar a outra. Então, o homem não deve pensar em seu benefício. Pronto, está completa. Isso irá prejudicar a coletividade. Está completa. As orações mantêm relações semânticas, sim. Mas, sendo coordenadas, uma não vai exercer uma função sintática que faltar a outra. Tá? Então, beleza. Conjunção certo? Coordenada ou coordenativa. Beleza. Vamos a B. O país não evoluirá enquanto não houver desenvolvimento cabal de todas as partes do território nacional. Não evoluirá. O que não evoluirá? O país vai evoluir ou não? Não. Beleza, mas olha só. O país não evoluirá. Certo? E por quanto tempo isso vai ocorrer? Enquanto não houver desenvolvimento cabal de todas as partes do território nacional. Então, esta oração aqui exerce uma função de adjunto adverbial de tempo desta primeira oração. Opa, então quer dizer que uma exerce uma função sintática que falta a outra. É uma... Então, conjunção, e é essa daqui, ó, enquanto, tá? Uma conjunção que indica tempo. Então, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, tá? Por quê? Olha só. O país não evoluirá. Por quanto tempo? Aí nós temos aqui a oração. Nós temos o verbo houver enquanto não houver. Houver o quê? Desenvolvimento cabal de todas as partes do território nacional. Vai haver ou não? Não. Este enquanto aqui não se relaciona com os verbos das orações. Por isso que ela é a conjunção. Então, a conjunção é a enquanto e é uma conjunção subordinativa adverbial, tá? Subordinativa, beleza? Não vou exigir aqui agora ainda no caso, classificações das conjunções, se são adverbiais, por exemplo, temporais e tal. Mas, na verdade, nós não vamos trabalhar com isso. O que é que nós estamos, então, fazendo aqui? Sabendo identificar as conjunções e
entendendo que elas não vão variar em gênero e número. Você não vai falar assim, os países não evoluirão enquanto não houver. Não vai haver variação de gênero, não vai haver variação de número, tá? Por quantos? Isso não existe, beleza? É necessário que estudemos. É necessário, primeira oração, o verbo está aqui, e estudar o segundo verbo. Nós temos as duas orações, por quê? Porque temos dois verbos aqui, certo? Então, se separa a oração aqui, nós temos a conjunção que integra. Então, o que falta, a primeira oração, nós temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Falta o quê? O sujeito, e o sujeito é esta segunda oração. Isso é necessário, o quê? Que estudemos. Ou seja, é uma oração com a função de sujeito. Então, ela integra um termo da oração que falta à oração principal. Então, integra esse termo à oração principal. Conjunção integrante, certo? Aqui, nós temos que fazer essa diferenciação, é subordinativa. Isso sim. Agora, temos aqui que é a conjunção. Nós temos, então, uma conjunção adverbial. Olha a loucura que eu fiz aqui. Beleza. Conjunção subordinativa integrante. A integrante vai ligar, né, 6 termos da oração à oração principal. E a oração que vai ser iniciada pela conjunção subordinativa integrante é a oração subordinada substantiva. A oração que vai, então, iniciar uma oração que expressa uma circunstância, tá, de causa, de condição, de consequência, de consecução, de concessão, né, de comparação, de finalidade, tá, de proporção, de tempo, vai ser a conjunção subordinativa adverbial, tá? Beleza, então. Vamos aqui à última. Vamos nos tornar fiscais do dinheiro público. Por consequência, temos de deixar de ter político de estimação. Olha, nós temos aqui, vamos nos tornar o quê? Fiscais do dinheiro público. Então, nós temos aqui uma primeira oração e a segunda oração, por consequência, temos de deixar de ter político de estimação. Esse, por consequência, não se liga a nenhum verbo. É a locução conjuntiva, né? Ou vai haver conjunção ou locução conjuntiva. Nós temos, então, essa locução conjuntiva aqui, por consequência, mas ela expressa o quê? Uma conclusão. Para nós realmente nos tornarmos fiscais do dinheiro público, nós não podemos ter político de estimação. Aquele político que você vai defender. Depois de 4 anos, você vê o tanto que ele roubou, não é? Beleza, então. Vamos lá por consequência. É uma, então, locução conjuntiva coordenativa. Por quê? Porque liga duas orações e estão completas sintaticamente. Vamos nos tornar fiscais do dinheiro público e temos de deixar de ter político de estimação, tá? Então, locução conjuntiva coordenativa. Pronto, somente até aqui. Beleza? Então, está aí, gente. Nós corrigimos o exercício. Agora, nós vamos dar continuidade estudando o restante do assunto sobre as conjunções. Beleza? Vamos lá, então. Temos aqui, por exemplo, as conjunções subordinativas adverbiais, certo? Vamos ver aqui se eu acho, então, essas conjunções. Só um momento que o computador aqui deu um probleminha. Tá aqui. Voltamos, né? Beleza. Temos aqui, então, as conjunções subordinativas adverbiais, porque nós vimos as integrantes. As adverbiais indicam que a oração subordinada por elas introduzida exerce a função de adjunta adverbial. Só que são vários adjuntos adverbiais, são 9 circunstâncias expressas pelas conjunções adverbiais, tá? Que vão, então, iniciar as orações subordinadas adverbiais. Por exemplo, as causais, porque, que, como, porque no início da frase, né?
pois que, visto que, uma vez que, por quanto, já que, desde que. Cuidado que algumas aqui também podem ser explicativas, tá? Coordenativas e explicativas. Qual a diferença? A diferença é que o fato expresso pela oração coordenada explicativa vai ser, então, o segundo fato. O primeiro vai estar com a oração coordenada assindética. E já a oração subordinada adverbial causal vai ser o primeiro fato e o segundo fato será expresso pela oração principal. Beleza? Deixe-me ver aqui. Ó, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Então, olha só, nós temos o primeiro fato aqui. A pesquisa não foi feita porque antes disso ele não dispunha de meios. Então, a primeira oração aqui, que é a principal, né, vai ser, nem que seja a primeira oração. A oração principal vai ser o segundo fato e a oração subordinada o primeiro fato, para você identificar como causal. Tá bom? E se for uma explicativa, coordenativa explicativa, que vai ter essa mesma conjunção, a porquê, tem de ser o segundo fato. Tá bom? Por exemplo, ele não veio aqui porque estava cansado. Então, nós temos aí, ele estava cansado, aí não veio aqui. Certo? O segundo fato está expresso pela oração, então, assindética. Né? Aliás, desculpa, principal. Ou seja, uma outra oração, então, causal. Tá? Agora, por exemplo, ele quer fazer a pesquisa porque precisa de bons resultados. Então, ele precisa de bons resultados vai ser uma ação que virá depois de, no caso, ele ter a necessidade de fazer a pesquisa. Então, o segundo fato, ou seja, a segunda ação, se ela vier com a oração que tem a conjunção, vai ser oração coordenada sindética explicativa. Tá? Aqui é o primeiro fato. O primeiro, ele não dispunha de meios. E aí depois ele não teve como fazer a pesquisa. Tá? Agora, ele precisa fazer a pesquisa porque necessita de bons resultados. Beleza, temos aqui, ele precisa de fazer a pesquisa, tá? Ele precisa de fazer a pesquisa, porque necessita de bons resultados. Então, se ele tiver bons resultados, vai vir depois dele fazer a pesquisa, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos uma explicativa, e aí a vírgula se torna obrigatória, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Existem também as concessivas, aquelas que introduzem uma ideia contrária à principal sem impedir, né, com que aconteça, né, o fato expresso pela oração principal. Certo? Temos aqui, ó, sua realização, sem impedir a sua realização. As conjunções são embora, ainda que, apesar de que, locuções conjuntivas também, né, no geral. Se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, com quanto. Beleza? Existem as condicionais, né, que vão então introduzir uma condição para que um fato ocorra. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. E as conformativas, que vão introduzir orações que apresentam uma conformidade entre os dois fatos expressos pelas duas orações. As conjunções são conforme, como, conforme, segundo, consoante. Tá? E há também as finais, que introduzem uma oração que expressa uma finalidade em referência ao objetivo, né, ou um objetivo, né, em referência ao que está expresso na oração principal. Temos, então, as conjunções para que, a fim de que, e locuções conjuntivas. Por que, para que, igual, né, e que. Além disso, temos as proporcionais, que indicam, então, né, uma oração que expressa um fato que é proporcionalmente, tá, vamos dizer, relacionado ao que está sendo expresso pela oração principal. Beleza? Vai ocorrer na mesma proporção. Temos as locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, ao passo que, e as combinações quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Por exemplo, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam.
Ou, quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Quanto mais, menos, tá? Beleza? Quanto mais, menos. Tá aqui. Deixa eu ver. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto menos, mais. E quanto menos, menos. E também tem quanto mais, menos, tá? Bom, vamos lá. São erradas ou são incorretas as locuções proporcionais à medida em que, não existe isso, ou na medida que. Na medida que, também é incorreto, mas na medida em que é, no caso, causal. Tá? Tá aqui. Mas não está aqui no caso entre as orações, é na medida em que. Tá? Beleza. Além disso, nós temos as temporais, que introduzem uma oração que vai trazer uma circunstância de tempo em referência à oração principal. Tá? São as conjunções quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que. Olha o tamanho desta locução conjuntiva. Desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, assim que. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui 2 exemplos. A briga começou assim que... Quando? Assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste quando? Depois que ele partiu. Existem também as comparativas. Introduzem uma oração que expressa uma ideia de comparação em referência à oração principal. Simples, né? Quais são as conjunções e locuções conjuntivas? Como, assim como, tal como se, tão como, tanto como. Muitas expressões como essa daqui, uma parte vai ficar na oração principal e a outra na oração subordinada. Tanto quanto, do que, quanto, tal qual, junto, que nem, que, combinado com menos ou mais. Exemplo, ou exemplos. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Olha a comparação. Ele é preguiçoso tal como o irmão. E existem, por fim, as consecutivas. São aquelas que introduzem uma oração que expressa uma consequência da oração principal. Tá? As conjunções e as locuções conjuntivas são de sorte que, de modo que, sem que não, né, igual a que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto e tamanho. Por exemplo, estudou tanto durante a noite que dormiu que dormiu na hora do exame. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, este tanto aqui fica com a oração principal. E este tanto aqui fica na oração principal. Enquanto o que vai ficar na oração subordinada. Beleza? Bom, gente, é isso. Como é que vocês vão memorizar tantas conjunções? Muitas vezes, memorizar as conjunções é um tipo de, vamos colocar assim, processo que vai frustrar vocês. Como assim? São muitas conjunções, né? 9 adverbiais, aí você multiplica por 6, 7, né? Vai dar um bom número de conjunções aí, 70, né, conjunções, até mais, muitas vezes até 90, dependendo da situação, né? Beleza. Aí nós temos também as integrantes e as coordenativas. Qual é a situação que você pode, então, praticar para que você consiga diferenciar? Primeiro, pensar no sentido das conjunções, né, de explicação, de conclusão, né, de tempo, de modo não, né, na verdade, de causa, e aí vai. E uma outra coisa é realmente ler a lista de conjunções. Ler como se estivesse decorando, mas não se preocupar em decorar estritamente as conjunções em si, tá? Você pode tentar decorar. Isso já vai fazer com que você identifique a todas. Mas você não precisa ficar se preocupando em falar uma por uma em uma sequência, aquela coisa toda, ficar sofrendo. Não. Fica lendo. Lê várias vezes a lista de conjunções que elas vão se tornar comuns aos seus olhos. E aí você vai conseguir identificar. Mas uma outra forma de, então, conseguir identificar se pelo menos se trata de coordenativas e subordinativas é analisar se as orações estão completas sintaticamente e se uma não exerce uma função sintática em referência à outra. Se uma for um objeto direto, um objeto indireto, um sujeito, um complemento nominal,
um predicativo, um aposto, um adjunto adverbial de outra oração, significa que se trata de uma oração, uma conjunção subordinativa que está ligando as duas orações. Se elas forem independentes e uma não exercer uma função sintática como estas que eu falei, então significa que se trata de conjunções coordenativas que ligam orações completas sintaticamente, que uma não exerce uma função sintática em referência à outra. Beleza? Então vamos ficar aqui, por aqui, neste conteúdo. Na próxima aula nós vamos dar início ao último, no caso, conteúdo sobre classes de palavras que são invariáveis, que não variam em gênero e número. Beleza? Então tchau, tchau e até a próxima aula.